quando o pecado entrou no mundo, Deus interviu com o plano da salvação. Jesus viria ao mundo, morreria na cruz e pagaria ali o preço dos nossos pecados. Tomaria a morte que era nossa e nos daria a vida que era dele. E por isso, todos aqueles que quiserem têm a oportunidade de serem religados ao relacionamento e convívio com o céu. Esse é o resumo do plano da salvação. Mas o plano da salvação é um assunto tão complexo, tão extenso, que até mesmo os anjos param para estudá-lo. E por isso nós vamos aqui mais uma vez nos deter nesse tema para compreendermos alguns outros detalhes. Gostaria que você soubesse como os personagens da Bíblia compreendiam que salvação acontecia para eles. Vou ler para você Salmos 13:5, escute. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Quem escreveu isso aqui foi Davi. Ele disse que o coração dele estava alegre, regozijando com a certeza da salvação que ele tinha. E olha que Jesus não tinha nem nascido, nem morrido. Mas Davi já afirmava claramente que ele acreditava, confiava que a salvação dele vinha pela graça. Escute agora o que diz o discípulo de Jesus, Pedro, lá em Atos 15:11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Que interessante! Davi, um personagem do Antigo Testamento, e Pedro, um personagem do Novo Testamento, parecem ter a mesma compreensão de salvação, que ela acontecia pela graça. Sim, na Bíblia toda, é este o modelo apresentado. É essa forma pela qual a salvação chega aos seres humanos. Agora, e quanto a mim e a tua salvação? O que a Bíblia diz? Quero que você escute esse texto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Falando de mim e de você, da salvação na atualidade, a Bíblia também diz que ela acontece pela graça. É um dom, um presente que Deus nos dá e que devemos tomar posse dele por meio da fé. Quando depositamos nossa confiança naquilo que Jesus fez na cruz, o sacrifício dele é suficiente para nos salvar. E quero te relembrar por quê? Vamos relembrar o texto de 1 Pedro 2:24. Ouça. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A morte de Jesus foi suficiente para pagar todos os nossos pecados. Mas Jesus não espera que nós continuemos pecando. Ao invés disso, espera que vivamos em justiça. É importante entendermos então o que é pecado. E a Bíblia traz sim uma definição disso. Escute-o. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Definição bem clara, não é? Pecado é transgressão da lei. Ora, se Jesus na cruz pagou pelos nossos pecados, quer dizer que ele pagou pela nossa desobediência? E se o preço foi pago, então não temos mais pecado? Isso quer dizer que não temos mais desobediência para com a lei de Deus? Podemos concluir então que a postura de um salvo, daquele que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, é viver em obediência. E de fato, lembra que o pecado nos colocou numa situação de luta entre o bem e o mal durante a vida toda? Só quem é verdadeiramente liberto pelo sangue de Jesus tem condição de obedecer de verdade à lei de Deus. Não para ser salvo. A salvação é pela graça, mas porque já foi salvo. Existe um texto na Bíblia que nos explica de forma bem clara essa relação entre a fé e a obediência. É o texto de Tiago 2:26. Escute. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, e podemos entender sem obediência, é morta. Gostaria de ilustrar a lição que esse texto nos traz. Imagine você que alguém diz que te ama. Mas essa pessoa só procura o teu mal, fala mal de você pelas costas, não te ajuda em nada. Será que essa pessoa te ama mesmo? Você pode acreditar nesse amor? Porque as atitudes não confirmam a fala daquela pessoa. Muitas pessoas hoje em dia dizem ter fé em Deus, mas com suas atitudes não estão confirmando isso. O papel da obediência é justamente confirmar a nossa fé.
E ali, junto, grudadinho com a fé, é necessário que esteja a obediência. Talvez você nunca tenha compreendido tão claramente a importância da obediência à lei de Deus. É provável que não soubesse que ela é uma demonstração de que a tua fé é real. Mas se Deus te ensina hoje, é porque Ele espera que você mude de atitude. É importante que você conheça sobre a lei de Deus. E nós vamos conversar sobre esse assunto sim num outro momento. Mas agora gostaria de orar com você, agradecendo ao Senhor pela sua maravilhosa graça que já nos proporciona a salvação. Feche seus olhos. Senhor Deus do Universo, obrigada porque o Senhor tem nos ensinado tantas coisas, Senhor. Obrigada, meu Pai, pela tua graça que nos proporciona a salvação. Queremos sim, Pai, nos apossar dessa salvação pela fé e com uma fé viva e não morta, uma fé que obedece. Eu peço que o Senhor ajude essa pessoa, meu Pai, que está ouvindo nesse momento, para que a fé dela também seja viva. Em nome de Jesus. Amém.